Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Manda um alô aí pro povo, minha gente. Alô. Olá, pessoal. E aí, Tudo bom? pessoal, tudo bom? Que bom rever vocês, hein? Bom demais. Graças a Deus, mais uma vez nós estamos aqui para continuar trazendo um pouquinho para você, um pouco mais do amor de Deus para sua vida. Mas como a gente sempre começa dizendo, o que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que nós estamos fazendo aqui, Ed? Estamos fazendo vídeos a respeito do livro Estamos fazendo vídeos. História da Redenção. Vídeos explicativos, comentários a respeito de nossas opiniões referentes a essa obra-prima de revelação chamada História da Redenção. É isso. E nós já vamos aqui no 5º capítulo, ou... né, E quinto episódio, para né? ficar mais chique, né? 5º episódio. Se você quiser ter acesso aos outros episódios, a outros materiais assim fantásticos do Conexão Caetés, como é que nós fazemos isso em menos de 1,5 segundo, Samuel? Pô, acabou, Ok, velho. Obrigado. Como assim, por- cara? Um segundo. Não tem Tá como, bom, cara. então vamos com mais calma, né? Samuel, se o pessoal tá vendo esse vídeo aleatoriamente em algum momento aí e tá querendo saber o que é o Conexão Jovem, responde rápido pra gente. O que é o Conexão Jovem? Independente da rede social em que você está vendo esse vídeo, nessa mesma rede social estará postado os outros vídeos. Você está no Facebook, você está no YouTube, então você está numa página do Conexão Jovem. É só descer um pouco mais e ver os nossos outros vídeos. Você pode estar no facebook.com/Conexão Jovem Caetés ou no youtube.com/Conexão Jovem Caetés. Assiste nossos vídeos anteriores. Aí Assiste, eu te é perguntei bom. no início o que é o Conexão, Samuel. É pra não me deixar na É bom. tristeza. Tu pode dar aquela definição assim. O Conexão é bom. O Conexão é bom. Conexão Jovem é um programa que tem por intuito fortalecer e reavivar no jovem adventista sua identidade. E tudo que é feito aqui tem esse objetivo: reatar a identidade do jovem adventista. É isso. Então, com todos os endereços aí possíveis em mãos, Na Você vai descrição ter- aqui embaixo. é isso. Você vai ter acesso a todos os materiais aí, tá certo? Todos os antigos capítulos aí que nós já estudamos de História da Redenção. Ainda tem muita história pela frente, mas até então nós estamos aqui comentando, trazendo um pouquinho algumas ideias, alguns pensamentos importantes sobre o tema. Mas comente, dúvida que você tiver, que tiver ao nosso alcance, retirar. Se não tiver, a gente pergunta a alguém mais esperto e com certeza a gente vai ter ajuda. Se você concordar, discordar, também comente, favorite. É favorite aqui, né? No YouTube? Isso. Favorite. No Facebook é o quê? Curta. Compartilha. Compartilhe. No Twitter é? Siga. Retweeta. Retweet, É. Não foi mal. É Você modernidade. recebe no Twitter. É a minha falta de Seguidores. consideração pelas redes sociais. Eu não tô bem inserido. Usa muita. Tá. Então vamos lá. Capítulo 5 do livro História da Redenção. Olha, hoje a nossa alegria, ela não só se resume apenas nesse momento aqui, sabe, de confraternização que nós estamos tendo com vocês, mas porque o capítulo que nós vamos estudar hoje, ele é muito bonito. Não tem comparação, porque nós começamos estudando a beleza da criação, da humanidade, nos capítulos 1 e 2, capítulo 2, melhor dizendo, né? Uhum. E depois nós tivemos a questão da queda e falamos sobre a questão da maldade, dos problemas, das tragédias, e chegamos num momento em que basicamente nós estamos dando o pontapé inicial do que é basicamente o âmago da história da redenção. É Exatamente. a primeira boa notícia que a humanidade recebe ou vai receber depois do pecado. É isso. Mas antes de qualquer coisa, da maneira como você está aí, se você puder parar um pouquinho, nós vamos nesse momento fazer uma oração, pedindo a ajuda, a bênção de Deus. Ele vai certamente atender você. Se você estiver com sua Bíblia em mãos, com o livrinho aí em mãos, os textos eles vão ser citados, apresentados aqui abaixo, de modo que nós fomos citando algum texto da Bíblia, alguma informação bíblica ou extra-bíblica que for necessário que você encontre um referencial. Vamos orar? Ed, ora conosco. Oremos. Pai querido, te agradecemos, Senhor, porque Tu nos ajuda a cada momento de nossas vidas. Te pedimos especialmente que Teu Santo Espírito possa estar conosco nesse momento, no estudo desse capítulo,
que as nossas mentes possam ser abertas para a revelação que Teu Santo Espírito tem para nos dar. Abençoa-nos, dá-nos sabedoria, e se te pedimos pelo doce nome de Jesus. Amém. Amém. O céu ele estava diferente. Isso é inegável para qualquer ser celestial. E não sei, eu sinceramente não sei como é que era o local ou como eles visualizavam isso, mas uma coisa é certa. O céu ele estava diferente porque alguma coisa havia meio que transtornado tudo aquilo que era comum, tudo aquilo que era de bom, tudo aquilo que era bom, melhor dizendo. Toda a orientação normal que a vida e tudo aquilo que Deus ele estava proporcionando para o homem, ele havia apresentado para os seres celestiais, havia tomado um rumo diferente. A humanidade havia caído e os santos anjos eles sabiam disso, haviam visto a queda do homem. E agora, para entender um pouco melhor sobre essa história, nós vamos dividir o mesmo acontecimento, só que em duas dimensões diferentes. A dimensão celestial, aquilo que nós temos a inspiração, e aquilo que aconteceu a nível terrestre, aquilo que foi apresentado a Adão e Eva, a maneira como eles receberam a questão do que aconteceu depois da queda. É inegável para mim o desejo de poder ler para vocês um primeiro momento, uma primeira visão que Ellen White tem nesse capítulo 5 sobre a questão do que aconteceu no plano celestial quando a humanidade havia se entregue ao pecado, a humanidade havia caído. E eu vou ler apenas um trechinho aqui, já vou entregar para a gente começar os comentários. Vi o adorável Jesus e contemplei uma expressão de simpatia e tristeza em seu rosto. Logo eu o vi aproximar-se da luz extraordinariamente brilhante que cercava o Pai. Disse meu anjo assistente, isto é, o anjo que acompanhava Ellen White em suas visões. Ele está em conversa íntima com o Pai. A ansiedade dos anjos parecia ser intensa enquanto Jesus se comunicava com seu Pai. 3 vezes foi encerrado pela luz gloriosa que havia em redor do Pai. E na 3ª vez ele veio de seu Pai e podia-se ver a sua pessoa. Seu semblante estava calmo, livre de toda perplexidade e inquietação, e resplandecia de benevolência e amabilidade, tais como não podiam exprimir as palavras. O cenário que é apresentado para a gente aqui é o cenário de uma reunião que chamou a atenção de todos os seres celestiais. O universo inteiro, e eu sinceramente não sei se era desse jeito, mas vamos imaginar uma sala do trono, e talvez todos os seres celestiais, todo o universo, talvez olhando para aquela sala esperando Cristo sair. Naquele local estava sendo realizada uma reunião super importante. E o nível, o semblante de seriedade que havia nos anjos para o que haveria de acontecer depois que Jesus ele saísse dali, era muito importante, era crucial para a história de toda a humanidade. O que é que nós podemos falar sobre isso? O que é que estava acontecendo naquela reunião e quais foram os frutos das decisões que foram tomadas ali? Eu acho importante, antes da gente começar a puxar um pouco da história, a gente dar algumas informações introdutórias, né? Esse livro é um livro de revelações, né? Esse trecho que a gente leu não está na Bíblia, é um livro foi inspirado. A gente acredita que Ellen White ela recebeu essa mensagem do próprio Deus. O Espírito Santo revelou a ela esse momento. E é interessante que esse capítulo começa a apresentá-la como uma personagem também desse momento. Não que ela realmente esteve naquele momento, mas que ela viu. Ela foi um... não sei porque a gente não teve essa visão que ela teve, ela né? teve uma visão, né? E um anjo assistente, ela menciona, meu anjo assistente. Então assim, ela presenciou aquele momento, não exatamente no período que aconteceu, mas como se estivesse vendo uma gravação. E é interessante que ela conseguiu ver lá e colocou vários detalhes do que estava acontecendo. A gente vai ver esses detalhes
no decorrer do capítulo. O que a gente pode dizer dessa reunião é exatamente o capítulo, é o que diz o capítulo do que a gente está estudando. O capítulo 5 é o plano de salvação. E daí começou, como é que eu posso dizer? A primeira boa notícia, como a gente tinha mencionado antes, a primeira boa notícia é que a humanidade recebeu após o pecado. Porque até então, a única coisa que Adão, Eva, os anjos sabiam era que o homem ia morrer. E acabou-se. E aí podemos dizer que foi feita uma reunião para que haja uma solução, né? Um caminho de salvação para a raça humana. O livro ele descreve muito bem o relacionamento que Jesus ele tinha com os outros anjos. Esse relacionamento ele é muito bem expresso pela maneira como os anjos se comportaram depois de saber que naquela reunião havia sido feita a escolha para que Jesus ele viesse para se sacrificar, se entregar pela humanidade. Eu acho importante a gente dar uma olhadinha nessa relação, nesse relacionamento que havia entre eles, porque isso dá a importância de quem era Jesus. Digo no sentido temporal lá, a sua expressão como Deus e o relacionamento que ele tinha com os outros anjos. Qual foi a primeira proposta que os próprios anjos, eles fizeram a Jesus após saber dessa notícia? E o que é que isso significa do relacionamento, da visão que eles possuíam sobre Jesus? A grande notícia era que Deus tinha permitido, até com um certo receio, porque era seu próprio filho, né? Mas Deus tinha permitido que Jesus resgatasse a humanidade através da sua morte. E os anjos que tinham tanto apreço por Jesus se colocaram à disposição para que ele não morresse, né? Tamanha era a consideração que eles tinham por Jesus, tamanha era o amor que eles tinham pela pessoa de Jesus especificamente. Então a ideia deles era, mas ele não merece isso. Eu morro, eu vou no seu lugar. E aí vem a questão que aí Jesus coloca para eles, que é o seguinte: perceba que Jesus ele não diz algo do tipo, não, porque vocês não merecem, vocês não podem. Ele simplesmente diz o seguinte: eu até acho legal da parte de vocês isso, mas infelizmente se vocês morressem no meu lugar não seria suficiente, né? Jesus não coloca isso como uma negação, ele não impõe quem ele é. Não, eu sou Deus, eu vou morrer e pronto, não discuta comigo não. Não é isso que é o ponto que ele diz. Jesus até acha, o argumento que ele utiliza para os anjos mostra que ele até acha louvável a atitude dos anjos, mas ele diz o seguinte, ó: infelizmente, se vocês forem morrer pela humanidade, não vai adiantar de nada, né? Acho que daí a gente já pode fazer uma ponte para entender. Tudo bem, não vai adiantar de nada. Então, por que era preciso que Cristo ele fizesse esse sacrifício? Por que era preciso que fosse ele? Porque ele era Deus, né? O preço seria... Foi muito caro, né? A verdade é... O capítulo expressa isso. O preço não foi necessário, foi muito caro. Teria que ser alguém que foi criador para poder remir sua criatura. Porque até então, a diferença entre o ser humano e os anjos é porque o ser humano pecou. Mas ambos eram criaturas, então eles não eram doadores de vida, eles eram recebedores de vida. E acho que um ponto interessante, fugindo um pouco, né, da questão, mas um ponto interessante do caráter de Jesus, e a gente também pode associar aquela ideia que Deus não muda, é que Jesus ele sempre foi misturado à maioria, diferentemente da descrição de Deus o Pai e Deus o Espírito Santo. Não que eles não gostassem, mas é como se fosse mais o papel mesmo de Jesus, Emmanuel, né? Deus conosco. Isso foi um reflexo de Jesus na sua vida aqui na Terra. Eu achei isso muito interessante. Jesus ele vivia entre os anjos, né? E os anjos tinham esse carinho especial. O ser humano ele estava na condição de perdido porque ele havia transgredido uma ordem de Deus, e você entende isso do ponto de vista do qual era a lei que regia o universo. Qual é a lei que regia? Não, qual é a lei que rege o universo, que é a lei do próprio Deus, entende? Você não pode colocar alguém que não criou aquela lei. A lei foi criada pelo próprio Deus, entende? A única pessoa que poderia
tomar para si aquilo ali. Porque o ser humano transgrediu uma lei feita pelo próprio Deus. Então você percebe que na Bíblia Deus ele também é juiz, entende? Quem pode remir, quem tem o poder de dizer se uma pessoa está salva é o juiz. É o juiz, conforme uma lei que existe. Então não tem como alguém que não é juiz fazer algo diferente. Acredito que dá pra gente separar um trechinho agora para falar um pouquinho sobre essa questão da lei. Não havia, eu acredito, uma legislação fixa na época do Jardim do Éden, mas havia apenas uma ordem de Deus, e ela foi o bastante. Apenas aquela ordem foi o bastante, quando não cumprida, para causar todo o estrago que causou, né? Então, o que a gente pode entender sobre a lei? O que é a lei com relação a Deus? Ela é uma expressão do caráter de Deus? O que a gente pode falar sobre isso? Eu acho que você acabou de responder na sua afirmação. Eu queria fazer uma pergunta, mas eu... Acabou respondendo. Acho que a gente pode editar isso, né? A lei é exatamente a personificação do caráter de Deus, né? O que Deus é em si é a lei, é o reflexo da lei. E o engraçado é que Adão e Eva não quebrou nenhum mandamento, né? Não existia nenhum mandamento assim dizendo não comerás dessa árvore. Não existe um mandamento. Mas só que o que eles quebraram foi um princípio. Um princípio de que Deus disse não faça isso, uma ordem direta, não faça isso. Porque no dia que você fizer, você vai morrer. Não é que foi uma transgressão da lei, mas foi um tipo de desobediência, né? Porque não existe nada escrito assim nos 10 mandamentos. Não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas só que Deus ele falou diretamente ao casal: desse fruto não comereis, porque no dia que comerdes desse fruto você morrerá. Você vai morrer. É justamente nessa expressão que está expressa a questão da lei em si, né? Que é justamente questão do princípio. A gente entender que não havia a necessidade de... Mais adiante a gente vai ouvir sobre algumas histórias e vamos chegar à questão dos 10 mandamentos nas tábuas de pedra. Quer dizer, nós não temos condição nenhuma de afirmar se essa ordem ela estava transcrita em algum lugar. Mas a questão é que isso não importa muito, porque o fato de Deus ele ter dito não faça isso é justamente essa a livre expressão da lei. Como eu havia falado sem querer querendo, né, meio que induzia a resposta. Foi mal mesmo. Mas assim, tipo, o que é a lei? Ela é justamente a expressão do que Deus ele deseja para si como adoração, e ele expressa de melhor, de bem para o ser humano. É uma livre expressão do seu caráter. Quer dizer, quando ele disse, olha, não comerás da árvore, não cabia talvez a Adão e Eva entender o motivo. Cabia entender, por mais até que Deus ele houvesse explicado, olha, não cabe a vocês esse tipo de conhecimento agora. Mas é importante dizer que Deus, como Criador, ele tem o papel de um legislador fundamental de todo o universo. Então ele é a sabedoria no seu princípio e no seu fim. Ele conhece o porquê de todas as coisas. Então não cabe a nós, por exemplo, legislarmos no lugar de Deus, porque ele é o único juiz. Ele é o único capaz de fazer isso. Então quando ele simplesmente diz, olha, não comerás da árvore do jardim, Satanás ele faz justamente aquilo que ele nos induz a fazer, que é justamente, questione aquilo que Deus está dizendo. É importante a gente falar, a gente está falando também para um público jovem, né, principalmente. Então quer dizer que Deus ele não gosta de ser questionado? A questão não é você não questionar. Eu acredito que questionar você pode, porque Deus ele entende a condição em que nós vivemos e que nós precisamos saber alguns porquês. Mas o grande problema é que quando você começa a questionar e a pôr em dúvida, por exemplo, a índole de Deus como Criador e a inteligência suficiente dele para expressar aquela lei. Então, quando Satanás ele induz Adão e Eva a quebrar a questão da lei,
ele está induzindo não somente a questionarem um simples porquê, porque o porquê eles sabiam, né, para que vocês não sejam conhecedores, né, do bem e do mal. Mas eles começaram a questionar a tal ponto de dizer: não, eu sou capaz de entender o bem e o mal, eu sou capaz de legislar sobre a minha própria vida. Nas entrelinhas desse discurso de Deus, nas entrelinhas da tentação de Satanás, é isso que está expresso. Questionar, meu querido amigo, minha querida amiga, não é o problema. O grande problema é quando você questiona e quer tomar o alvo do questionamento como sendo você capaz de guiar a sua própria vida. Quando Adão e Eva, eles tomaram do fruto, eles não estavam simplesmente desobedecendo. Deus, ele não era egoísta porque ele queria aquela árvore para ele, não era isso. Mas eles estavam dizendo: olha, o conhecimento do bem e do mal, nós temos capacidade o suficiente para poder dizer o que é bom e o que é ruim. Nós somos capazes e fortes o suficiente para entender isso e viver com isso, né? E daí eu acho que entra também aquela premissa, né, de que Satanás falou que se eles comessem seria igual a Deus, né? E o desejo de ser Deus, e aí começa a ferir exatamente o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Acho que é muito importante a gente conotar. O erro em si não estava em comer do fruto, mas sim no princípio. O que é que levaria? E o fato de Deus ter falado. Isso, e a gente une com o seu argumento aí, da questão de questionar. Eu sou autossuficiente, eu posso legislar. Então você é Deus? Então você é Deus da sua própria vida? Mas o primeiro mandamento já corta essa ideia, né? Não terás outros deuses diante de mim. Nós vivemos num mundo em que as pessoas, elas criticam muito a questão do cristianismo, tal, por causa, porque não se pode questionar. Não, questionar você pode, sabe? Eu podia falar aqui alguns textos na Bíblia em que muitos heróis da Bíblia questionaram Deus. O próprio Deus diz: vinde e arrazoemos. Exatamente, Samuel. Vinde e arrazoemos. Então, vamos conversar, vamos, sabe, trocar uma ideia ali. Então, quer dizer, Deus, ele gosta de ser questionado. O grande problema é que há tipos de questionamento onde você questiona na intenção de retirar de Deus o seu poder como o juiz fundamental. É a intenção, né? Por qual intenção você está questionando? Você pode questionar? Claro que pode. A questão é que muitos questionam na intenção, da mesma intenção como Satanás, de forma maligna, ensinou Adão e Eva. Questione na intenção de ser igual a Deus, tomar o seu trono da forma como ele queria isso e colocar ali acima de onde Deus habitava, sabe? Você querer saber, inquirir, questionar, indagar sobre as coisas, isso não é problema. O grande problema é quando você faz isso na intenção de: olha, eu quero pegar esse Deus que diz que é meu Criador e eu quero colocar ele, sabe, escantear ele, sabe? Eu quero tirar o papel dele que ele tem como legislador, como o fundamentador, o criador da minha vida, e deixar isso de lado. Samuel queria... Sim, porque também tem outra questão que a gente pode tocar também, que esse capítulo cita, que é porque a pena para isso é a morte. Porque esse tipo de transgressão leva as pessoas porque a pena para isso era a morte. Não a morte instantânea, mas o fato de que eles estavam caminhando para a morte. Eu acredito que a ótica certa que a gente olha para fazer com que isso tenha sentido é a ótica de que no momento em que eu tomo essa posição, ela não é temporária, né? Adão e Eva decidiram ali. Eu acho que a gente citou no último vídeo a questão do livre-arbítrio. Eles decidiram tomar esse partido. A partir do momento que você se afasta de Deus, você entra num processo de afastamento dele contínuo. Então, esse processo é que é perigoso. É por isso que a partir daquele momento, é por isso que Deus até... a tristeza que há no céu é pelo fato da humanidade ter sido infectada com isso. Então, é como se fosse um vírus, né? Um vírus maligno que leva à morte, né? Que vai levando à morte. Então, não é que Deus, eu vou matar agora para acabar com isso. Não é isso. Deus disse o seguinte: se você se afastar, você vai começar a trilhar um caminho que vai te levar para a morte. Naturalmente, o caminho contrário, né? O caminho que eles antes eram revestidos da glória de Deus,
E agora a decisão deles por estarem distantes de Deus fez com que esse revestimento se retirasse. É um ponto ideal também nessa questão de por que a morte. É também, eu até falei antes no vídeo, né? O único doador de vida era Deus. O resto era recebedor, independente de que classe e que ser era. Daí a gente já tira. Quando você se afasta do doador de vida, você começa a perder vida. Então você para de receber. Você diz, não preciso mais receber as dádivas de Deus. Então você vai deixar de receber vida. Então se você deixa de receber vida, você morre. É fato. Isso. Daí nós chegamos num papel fundamental da vinda de Cristo a essa terra, que Cristo ele veio nos reconciliar com o nosso Criador. Reconstruir esse recebimento de vida. Isso. Daí você entende por que Jesus era o único que poderia reconstruir essa ponte. Ao saber dessa informação, os anjos que guardavam um semblante preocupado por saber o que é que o meu Criador ele vai fazer ali na terra, eles ao ouvirem um pouquinho sobre o plano da salvação, e quando eu digo um pouquinho é porque esse capítulo ele não pretende nos dar todas as respostas sobre o plano da salvação. O plano da salvação ele é um plano, sabe, que tem a sua origem desde a fundação do mundo, e ele é complexo demais para que nós simples humanos compreendamos ele. Mas só que o mesmo capítulo conta que na mesma visão tida, o semblante dos anjos mudaram quando eles entenderam um pouco sobre o plano da salvação, e os louvores eles foram cantados de uma forma muito mais intensa, justamente ao saber o caminho que Cristo ele trilharia. Tudo isso porque eu acho que os anjos tiveram uma noção diferente sobre quem era Deus. Deus não era apenas um criador dos seres humanos, da terra, um mantenedor da vida, não. Ele tinha o poder de recriar relações perdidas. Até aquele momento existia alguma... Claro, quando eu digo aquele momento, eu digo a rebelião de Satanás e a rebelião de Adão e Eva. Até aquele momento, algum outro ser do universo havia se distanciado do Criador? Não. Era uma situação nova para todo mundo, para o próprio Deus. Então eles não conheciam esse Deus reconciliador, reconstrutor de alianças. E quando eu digo reconstrutor, é que o preço dessa reconstrução é a morte do próprio Deus. Então eu acho que eles olharam, caramba, esse Deus é fantástico. Esse Deus é fantástico. É um Deus que é um criador tão grande que ele tem o poder de reconstruir algo que aparentemente não tinha como se reconstruir, algo que o preço era a morte. Deus ele estava preparando há muito tempo a resposta que ele daria ao próprio Lúcifer com relação à rebelião, com relação às dúvidas que ele havia impregnado na mente de alguns anjos. A vinda de Cristo a essa terra é o início dessa resposta. É um princípio, como até então os anjos ali eles já tinham uma ideia, óbvio, e haviam se apegado a essa ideia de que Deus ele estava correto. Mas a vinda de Cristo à terra era o início de uma resposta que até os dias de hoje ecoa pelo tempo. O sacrifício de Cristo que nós vamos estudar calmamente por toda a história dessa história da redenção. Mas só que em contrapartida a questão do semblante dos anjos de alegria, os louvores que foram cantados, a preparação de Cristo a partir dali para um futuro, sabe, que um dia viria, nós temos, antes de nós chegarmos no plano terrestre, onde há uma profecia no livro de capítulo 3 de Gênesis, que nós vamos ler aqui daqui a pouquinho. Em contrapartida a isso, nós temos um outro plano, ainda meio que sobrenatural, podemos dizer assim, onde o próprio Lúcifer, eu não sei como, confesso não saber como, mas ele sabe que Cristo ele vai vir. Ele entende que vai haver um plano. E mesmo ao saber que haverá esse plano, que ele virá até a terra, o inimigo, Lúcifer, ele vê nisso uma oportunidade. Mas uma oportunidade ainda para quê? Ele ainda queria tirar o cargo de Jesus, né? Ele queria se colocar como Deus ali na sua situação. Quer dizer, aquele arrependimento que ele havia tido já tinha se esvaído, era falso.
prova-se agora que ele era falso, porque nesse momento ele já quer utilizar essa oportunidade para derrotar Jesus, né? Porque ele já foi meio que ridicularizado, porque a gente viu nos capítulos anteriores que Satanás veio a essa terra, e um dos objetivos dele aqui era para que o ser humano caísse, e imaginando que isso seria uma oportunidade de que, se Deus abrisse uma brecha para o ser humano, ele teria que abrir uma brecha para mim e para os anjos que vieram comigo. Só que aí o que é que Deus faz? Deus já em contrapartida diz o seguinte: eu abri uma brecha sim, mas essa brecha só vai passar por ela quem aceitar o sacrifício do meu filho. E aí Satanás fica numa encruzilhada. Ele vai se prostrar ao sacrifício de Jesus? Óbvio que não. Então qual é a única oportunidade que ele tem? Que esse sacrifício não aconteça, que eu derrote ele aqui nessa terra, né? Perceba que é um caminho que ele escolheu traçar para destruir qualquer coisa que Deus fizesse para ajudar ou agir aqui contra o ser humano. E é interessante falar também que a Ellen White, ela vê Satanás imaginando isso aí, né? E tem uma leve descrição de como ele é. Você que deve estar assistindo esse vídeo deve estar imaginando assim como deveria ser a descrição de Satanás, porque aí ele já não era mais considerado Lúcifer, mas sim Satanás. E pelo incrível que pareça, Satanás, ele não é aquele bicho feio que você conhece. Ele não é aquele anjo de asas cheio de pontas, cheio de chifre na cabeça, não. Isso aí é o que ele quer que você imagine, para quando ele realmente aparecer você ser enganado. A descrição de Satanás é totalmente diferente. Não, pode ler. Heródoto achou aqui a descrição, e preste atenção no que a irmã White tem para nos falar da descrição de Satanás. Foi-me então mostrado Satanás como havia sido, um anjo feliz e elevado. Em seguida, ele foi-me mostrado como se acha agora. Ainda tem formas régias. Suas feições ainda são nobres, pois é um anjo, ainda que decaído. Mas a expressão de seu rosto está cheia de ansiedade, cuidados, infelicidade, maldade, ódio, nocividade, engano e todo mal. Aquele semblante que fora tão nobre, notei-o particularmente. Sua fronte longa, acima dos olhos, começava a recuar. Vi que ele se havia aviltado durante tanto tempo, que toda a boa qualidade se rebaixara e todo o mau traço se desenvolvera. Seu olhar era astuto e dissimulado, e mostrava grande penetração. Sua constituição era ampla, mas a carne lhe pendia frouxamente nas mãos e no rosto. Quando o vi, apoiava o queixo sobre a mão esquerda. Parecia estar em profundos pensamentos. Tinha um sorriso no rosto, o qual me fez tremer. Tão cheio de maldade e dissimulação satânica era ele. Este sorriso é o que ele tem precisamente antes de segurar sua vítima, e ao fixá-lo em sua cilada, tal sorriso se torna horrível. Eu quero lembrar para você que faça a união dessa descrição que Satanás tem com o fato de que ele queria tomar a posição de Deus e que ele tinha algo que na verdade era meio que um caso pessoal contra o próprio Jesus. Isso. Então perceba, falar isso aí. Imagina toda essa mente criminosa aqui agora agindo em Jesus quando ele veio aqui a essa terra. Tente imaginar isso. Tente imaginar agora ele agora em prática trabalhando a cada segundo da vida de Jesus aqui na terra para destruí-lo, né? E você entende o porquê até, desculpa Ed, mas no Apocalipse Jesus é chamado de Miguel, né? E a definição de Miguel é quem é como Deus? Porque realmente Satanás tinha um caso pessoal contra Jesus. Ele queria ser como Deus e Jesus se atribui com o nome. Mas vem cá, e quem é como Deus? Ele tinha tudo isso. Uma afronta, aí, né? É uma afronta contra seu próprio inimigo. E outra coisa interessante que o capítulo explana é o motivo das tentações que Jesus ia receber na terra. Que os anjos chegaram para Jesus e diziam: mas Senhor, você vai descer, você vai sofrer. Que ele fala que vai ter um encontro com a humanidade e poucos irão aderir às suas ideias. Muitos irão lhe ferir,
né, fazer atrocidades com ele. Ele dá um pequeno relato do que ia acontecer. E tem uma parte do livro que fala por qual razão ele ia sofrer isso. Que ele ia sofrer tentações de todos os tipos. Ele fala que o único motivo era que pra ele ter argumento, Deus não precisa disso, né? Mas é como se fosse uma prova pra mostrar ao homem que ele teve argumento. Sim, eu passei por isso e eu venci. Você tem a capacidade de vencer se estiver comigo, né? E aí a gente pode associar aquele verso assim, se estiver com Cristo é mais que vencedor, né? Não importa a sua aflição, se você estiver com ele, você é mais que vencedor, porque ele já venceu o mundo. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo, né? Em contrapartida daquilo que estava acontecendo na dimensão sobrenatural, na Terra nós tínhamos como é que a gente pode dizer isso? Uma visão um tanto entristecida de um casal que há pouco estava desfrutando de todas as mais belas sensações que podiam ser dadas a eles, que foi o dom da vida. Porém, agora eles estavam tristes porque eles não podiam mais permanecer na habitação em que eles estavam. Eles foram meio que convidados a se retirar do Jardim do Éden, e agora começava uma série, é que eu posso dizer, angustiosa demais. Existem alguns escritos assim apócrifos da igreja que tentam descrever um pouco essa sensação. Não vamos citá-lo aqui até por uma questão de conveniência, mas isso é tido mais por uma questão por alguns historiadores e mais por uma questão mais de poesia e literária também. Mas é importante nós pensarmos como é que eles se sentiam, esse sentimento triste, angustiante de num dia você tem todas as mais belas sensações do que a vida te proporciona. Quer dizer, a sensação do revestimento da glória de Deus na sua vida, os animais, as flores, os outros frutos, a beleza do que era o Jardim do Éden, e tudo agora estava se desfazendo. Quer dizer, eu não sei como é que deve ser a sensação da glória de Deus ser retirada deles. Eles começarem a sentir a sua pele mudando, sentirem o calor ferindo a pele, começarem a sentir o cansaço, a sentir a dor, a sentir o tempo passando, né? E tudo isso paulatinamente foi se apresentando na vida deles, e eles começaram a perceber que o lugar deles já não era mais encontrado no Jardim do Éden, cabisbaixos talvez, como condenados a um mal irremediável que é a morte. Eles deixaram o Jardim do Éden selado ali por uma espada flamejante. Eu gosto de pensar nisso porque é muito triste você imaginar a condição daquela pessoa que estava com Deus e daquela pessoa que agora está sem Deus. Eu posso estar falando nesse momento, nós podemos estar aqui falando nesse momento para alguém que por algum motivo tenha se afastado de Deus, por algum motivo tenha vivido momentos tão agradáveis com Deus, mas por uma explicação qualquer, está distante, está distanciado do amor de Deus, deixou para trás esse revestimento da glória de Deus. E você talvez tenha passado por isso, e mais do que ninguém talvez esteja sentindo talvez um pouquinho daquilo que Adão e Eva sentiram. Essa tristeza, essa angústia, essa dor de não poder mais voltar para o lar. Só que essa tristeza ela durou pouco tempo. Durou pouco tempo por causa de uma promessa que foi feita também a eles. Coisas estavam acontecendo na dimensão celestial. Porém, uma profecia muito antiga foi apresentada para eles ainda no capítulo 3 do Gênesis. Que profecia é essa? E como é que ela mudou o semblante de tristeza para alegria de Adão e Eva? Como é que a vida deles foi transformada, a esperança, uma nova visão do futuro por causa dessa promessa?
Vamos começar, uma de cada vez, né? Que promessa foi essa? Que foi feita diretamente Promessa a de eles. redenção. Voltar ao início. Ter tudo de novo outra vez. Né? Ter perdoado os seus pecados. Eles receberam a promessa. Eles foram informados de que o próprio Jesus, que era um amigo para eles, era uma pessoa presente no dia a dia deles. Eles conheciam bem, né? Eles conheciam bem, tinham contato direto. Essa pessoa seria e estaria remindo, tirando deles esse pecado. E aí foi explicado para eles como isso aconteceria. Jesus viria à Terra, passaria por todo o processo para conhecer a realidade humana, para saber o que o ser humano sofre com o pecado, para, claro, conhecendo assim poder ajudar o ser humano, né? Sendo que até que Jesus viesse, eles precisariam estar realizando um ritual. E esse ritual, ele era instituído como algo que deveria lembrá-los disso, para que eles não esquecessem disso. E aí é que está a grande questão, que isso acho que talvez deve ter machucado mais Adão e Eva. O que era esse ritual? A morte de um cordeiro sem nenhuma mancha, sem nenhum erro, simbolizando que Jesus seria o cordeiro sem nenhum pecado, que ainda assim morreria pelos pecados deles, ou seja, transferência de pecados para alguém que não tem. Esse sacrifício ele foi expresso, acredito, de uma forma muito visível neles. Pode falar, o que a gente pode falar um pouco mais sobre Rapaz, isso? eu imagino que foi muito doloroso. Eu imagino, porque eu tomo pra mim mesmo assim. Hoje em dia a gente vê um animal que morre, né? Por questão de idade ou doença. E a gente fica triste, né? Imagina Adão. E a gente vive num mundo que a vida tá tão sem valor. A gente fala até da vida do ser humano em si. Tá tão assim. Tá tão frágil. Se perde por futilidade. É, né? tá tão Frágil. fútil, né? Tá tão sem valor, assim. Pessoas estão morrendo por tão pouco. E o animal aí que não tem valor mesmo, assim. Olha assim, morreu, é da vida. Mas imagine Adão, alguém que vivia num lugar perfeito e ele não sabia o que era morte. Ele até então não fazia ideia do que era morte. E daí, depois de receber essa notícia que existiria sim uma saída, ele teria que matar um cordeiro. Então, para ele foi muito assim. Ele teria que realizar a morte de um animal que não tinha culpa. Quem tinha culpa era ele. Então, assim, já é várias coisas. Acho que o estresse mental que ele teve nesse ritual foi muito grande, porque ele nunca tinha visto a morte. Ele teria que realizar a morte de um animal por culpa dele. Então, assim, foi muito triste para Adão, com certeza. E a ovelha, quem conhece, a ovelha é um animal tão dócil, né? Exato. E você ainda bota um pé pra trás assim, poxa, poderia ser um animal mais agressivo, mas por que ovelha, né? Ainda tem esse lado assim emotivo do animal. E Exato. ele teve que fazer. O sangue descendo pela primeira vez, eu acredito que foi difícil. Você vê o sangue sendo derramado, um ser que até aquele momento tinha vida e agora não tem mais. Tá lá, morto. Por quê? Porque eu errei. Ele não fez nada por mim, nem comigo, nem por ele mesmo. Eu cometi um erro, eu utilizei meu livre-arbítrio da pior forma possível e ele vai pagar por isso. O que é que Deus queria ensinar com isso? Deus não é nenhum ser faltou a palavra Malévolo, aqui. né? Ele não é nem- nenhum ser, não é sarcástico a palavra, mas sádico. Perfeito, obrigado, Herodoto. Sádico, mas legal. Mas ele foi perfeito essa forma de ensinar de que aquilo aconteceria no futuro e causar a impressão nele de que eu acho que é talvez a maior das impressões. Eu não posso continuar pecando porque ele vai cordeiros continuarão morrendo enquanto eu estiver cometendo pecados. E é rapidinho. E a gente sabe que essa era uma representação do que Cristo ia fazer no Calvário. E se a gente choca hoje com o que era feito com a ovelha, imagino que fizeram com Cristo, um ser humano. Um ser humano que estava em forma humana, mas o próprio Deus, né?
a quem fez de tudo para que o homem não caísse, e mesmo depois de cair ainda proveu um meio de salvação em que ele sofreria, não era nem o ser humano, ele que sofreria mais nesse processo de salvação. Isso é que é espetacular. Isso, eu acho que Adão entendeu essa realidade, né? De forma dura, mas entendeu. Como uma pequena decisão e um pequeno ato de amor podem abalar todas as estruturas do universo. Essa pergunta você talvez tenha se feito alguma vez na vida, e eu tenho aqui a resposta para você. O simples fato de Jesus ele ter tomado a decisão de ter vindo a esse mundo foi a decisão mais pontual, mas assim, foi o ponto de convergência para todo o universo. Compreender o amor de Deus. Não sei se é ousado demais falar compreender. O amor de Deus é fora do comum. Ele é tão incomum que está aqui uma história sem lógica que você com certeza não vai ver em nenhum filme, a não ser que seja essa história, mas você não vai ver em nenhum romance, você não vai ver na vida de ninguém. A história de alguém que em todo o seu conforto, em todo o seu poder, em toda a sua eternidade, ele decide olhar para criaturas tão pequenas e tão sem importância como nós. Tão ingratas, né? Tão ingratas também. Esse é Jesus, o Cristo que veio até nós, humilde, como um dia João o Batista, ao olhar para ele, diria: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Inocente como um cordeiro. E veio isso simplesmente para dizer uma coisa muito simples: que ele ama você. E aí você vai tentar recorrer a livros, a filmes, a músicas, a ciência, para tentar entender que amor é esse. E olha, não tenta entender, não tenta explicar, apenas aceita, apenas vive esse amor. Porque não existe explicação, não existe um porquê, não existe uma definição, porque a mente de Deus, ela é infinitamente mais sábia do que qualquer mente aqui nessa terra. O amor de Cristo, ele transborda infinitamente mais a cada momento por cada um de nós. E esse é o ato de amor por Cristo. Esse é o ato de amor de Cristo por cada um de nós. Cristo, ele ama a mim, ele ama a nós aqui, ama você também. Não importa até onde você foi. Adão e Eva acharam que foram longe demais. Longe e como eles acharam que foram. Mas só que mesmo na sua tristeza, mesmo sofrendo as consequências de estarem fora do jardim do Éden, eles receberam a promessa que um dia viria alguém que pisaria a cabeça da serpente, que viria para cravar em suas mãos, em seus pés, terem em sua testa fincado os espinhos e estarem cravados numa cruz todo o amor por toda a humanidade. E você está inserido nisso. A história da redenção, meus amigos e minhas amigas, começa agora. A história da sua redenção começa agora. Você que está nos acompanhando até então, ou que viu esse vídeo aleatoriamente. A história da redenção começa com a simples decisão que Cristo tomou por você. Não há motivo, não há porquê, porque nós não temos méritos. O mérito maior é do infinito amor que Cristo ele tem por cada um de nós. Deseja você aceitar esse amor? Ora comigo nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, que alegria nós temos por saber do teu maravilhoso amor por cada um de nós. Por saber que mesmo pequenos, mesmo ínfimos, mesmo sem importância alguma em tamanho com relação a todo esse universo, o teu olhar maravilhoso e amoroso repousou sobre nossas vidas simplesmente por amor.
Não há explicação, não há porquês, não há motivos. Apenas uma palavra: amor. O amor puro e maravilhoso que fez o Senhor vir de seu trono até esta terra para salvar a cada um de nós, tirar-nos do lamaçal do pecado. Mesmo distantes, mesmo caídos, mesmo em nosso vale da sombra da morte, não importa. Mas hoje nós não tememos mal algum, porque nós sabemos que o Senhor nos ama. E por isso hoje nós queremos entregar não somente as nossas vidas aqui, mas a vida também daqueles que estão nos assistindo nesse momento. E te agradecer porque nós temos uma história, não apenas uma história de derrota, mas sim uma história de redenção. Nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. Toda essa história está gravada nos séculos que se passaram. E é isso que nós estamos nos propondo a fazer aqui, a estudar essa história. Por isso, nos ajuda a entender, a compreender e a aceitar esse maravilhoso amor. E que, pelo Teu Espírito Santo, nós venhamos a receber a transformação e a mudança que só o Senhor pode dar às nossas vidas. É isso que nós te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. É isso, minha gente. Acabou. Nós estamos gravando esse vídeo, você vai ver, obviamente, pela postagem, pela data. Não sei que data é hoje, dia 10, né? Dia 10 de dezembro de 2014. E esse é o último vídeo que nós estamos gravando desse ano. Eu não sei quando ele vai ser postado aí pra você. Provavelmente o pessoal já comemorou o Natal. Provavelmente você já deve estar aí. Então, Merry Christmas! Chegando no novo. Chegando no novo, esse é o último Feliz vídeo ano que nós novo. estamos postando. Muito obrigado por você ter nos acompanhado durante todo esse tempo. Nossas expectativas e anseios para o ano que vem são enormes. Temos muitos planos, vamos informar aqui para vocês no decorrer dos próximos vídeos. E 2014 acabou, se Deus nos permitir, se nós estivermos aqui, mas dependente se alguma coisa acontecer, o trabalho continuará a ser feito e 2015 promete muita coisa. Palavras despedidas, senhores, por favor. Despedidas desse ano, tá? É verdade. Por favor, Ah, tá, eu já tava assim, louco. O que é que vai A gente acontecer? quer agradecer por você ter assistido os nossos vídeos, ter nos acompanhado. A gente quer ano que vem continuar junto com você. Lembrando que provavelmente o dia 27 de dezembro não passou. Se não passou, você tem sorte. Porque dia 27 de dezembro, nós do Conexão Jovem estaremos no centro do Recife, no Parque 13 de Maio, realizando um evento muito legal, em conjunto com vários jovens. Vai ter uma programação muito legal, vai ter música, muita música lá, gente cantando muito bem. E a gente vai lá pra potencializar essa mensagem aqui de que Jesus ama você. Se você quer junto conosco transmitir essa mensagem, a gente te espera lá, porque lá nós vamos encontrar muitas pessoas que precisam ouvir essa verdade também. E durante toda a tarde do sábado 27 de dezembro de 2014, a gente vai estar lá. Você vai ter a oportunidade de nos conhecer e realizar esse trabalho junto conosco no Parque 13 de Maio, no centro do Recife. Por favor, autógrafos. Eu não grande gosto, coisa. tá certo? Por favor. Antes de conhecer. Grande coisa. Quantos inscritos nós temos no canal, Samuel? Hoje nós temos inscritos no canal 20 inscritos. 20. Ou entre 14 e 20. A última vez que eu olhei, 20 a gente pessoas tava pra caminhando pra 20 conhecer. pessoas. Então, Todos os nossos inscritos que estiverem lá vão ganhar um prêmio. opa. Procurem Samuel depois. Isso. Vamos ganhar um prevão. Vamos mesmo. Vamos ganhar. ganhar. Vamos. Vamos mesmo. Vamos. Todos Do os presente. inscritos. Vão chegar, vamos lá. Não, peraí, Vão pô, chegar não faz lá. isso com o cara. Vão chegar lá e vão ter que dizer a senha. Só que a senha vai estar no vídeo, então vão ter que assistir o vídeo pra saber. Como vai ser assim? Qual vai Vem ser com a senha aí. Vamos lá. A senha vai ser... Você chega lá e gritar paralelepípedo. Legal. Chega pra um, dois, Legal. três. Tudo a ver. Você grita lá e você chega lá, olha. Você olha pra qualquer um de nós três, Isso. assim. Tá? A gente vai ficar calado. Principalmente Você chega- pra ele. Chega do lado e grita: Não, paralelepípedo! Não faz isso não.
Pra quem chegar pra um de nós assim, do nada, não vem dizer, a senha, não. Chega, só diz assim, paralelepípedo. Pronto, ganhou. Ganhou. Ganhou o Não prêmio. diz Ganhou! mais nada. Ganhou. E olha, e Samuel, outra. qual o nome do programa? O nome do programa que vai acontecer, você não falou o nome do programa. Ah, programa. Vamos fazer o seguinte, tem um taserzinho, vai passar agora. Vai Vamos passar soltar agora. o taserzinho. Agora. Dá uma olhada no taser aí. Pronto, você Tá acabou vendo de aí? ver. Legal! A rede, Você colocou, né? conectados por um propósito. Pronto. Tá vendo A aí? rede. A gente vai se encontrar lá nesse grande programa. Sabe por quê? Porque nós vamos estar lá com jovens que têm o mesmo propósito que nós temos. Isso. Falar de Jesus. Quase 400 jovens estarão lá, reunidos, e você não pode perder. Com o paralelepípedo, é claro. Isso, assim. Não é com o paralelepípedo, não leve nenhum. Tá certo? Chegou É do apenas lado pra da gente e dizer. falou: paralelepípedo, ganhou. O brinde, Ganhou. surpresa. Mas assim, como é Samuel que vai dar o brinde, eu aconselho você a chegar pra ele e dizer isso. Isso. Tá? Mas seria muito divertido Ok. se você chegar do lado de Heroto e gritasse: paralelepípedo! Não, isso não é nada engraçado. Isso é uma piada interna. Não. Piada, o que é isso? Somos pessoas de respeito. Gente, valeu. Obrigado por tudo. Que Deus abençoe a todos vocês. Feliz Você ano que novo. tá aí, Até mais. dedicou uma horinha do seu dia pra nos assistir. Que Deus te guarde. Continua lendo o livro. E ano que vem tem mais. Deus Pessoal, abençoe. Valeu, tchau, hein? falou. Obrigado, Tchau, pessoal. Até mais. Até 2015. Valeu. Se Deus quiser. Plutão, Eita, um dia Plutão. chegaremos lá. Se Deus quiser. A gente falou sobre isso antes, não? Não, a Porque gente. quem vai ver o vídeo agora não entendeu, então assista os outros. Isso, é bom. Tchau. Deus Tchau, abençoe. pessoal. Valeu. Até mais.